Olá, sétimos anos! Começaremos agora o conteúdo de ângulos formados por paralelas e uma transversal. Está na página 7, apostila 3. Antes de estudarmos os ângulos formados por duas retas paralelas que são cortadas por uma transversal, vamos entender e classificar os ângulos formados por duas retas quaisquer cortadas por uma transversal. Observe o que ocorre na figura a seguir, na qual R, S e T são coplanares. Nessa situação, dizemos que a reta T é transversal às retas R e S. Nessas circunstâncias, T corta a reta R no ponto P e a reta S em Q, formando 8 ângulos. Nós temos aqui a reta R e nós temos a reta S. E esta daqui, olha, a reta T, que é a nossa transversal. A transversal corta a reta T, a reta R, no ponto P e corta a reta S no ponto Q. E se nós contarmos, tem exatamente 4 ângulos aqui em cima, mais 4 ângulos aqui embaixo. As retas R e S dividem o plano em regiões internas ou externas em relação a elas. Região externa é a parte em verde. Região interna é esta parte em amarelo. Nós temos aqui esta reta R e esta outra reta S. Tudo que está dentro é interno e esta outra parte verde, externo. Note que os ângulos 3, 4, 5 e 6 estão na região interna. Ângulo 3 está bem aqui, o 4, o 5 e o 6 estão na região interna, que é no meio das duas retas. Por essa razão, são denominados ângulos internos. Como eles estão nesta parte de dentro, eles são ângulos internos. Os ângulos 1, 2, 7 e 8, por sua vez, são chamados ângulos externos. Nós temos aqui o ângulo 1, o ângulo 2, o ângulo 7 e o ângulo 8. Estão nesta parte de fora e esta parte é chamada de externa. Automaticamente, estes ângulos são chamados de externos também. Se considerarmos agora a transversal T, quem que é a transversal? É esta reta aqui. Se considerarmos esta reta, veremos que ela divide o plano em duas partes. O que é o plano? O plano está delimitado aqui por este retângulo. Então, toda esta superfície é o nosso plano. E esta transversal, ela dividiu o plano. Dividiu o plano em duas partes. Vou fazer novamente a minha reta. Nós temos esta parte e a parte daqui. Os ângulos 1, 4, 5 e 8. Onde estão eles? 1, 4, 5 e 8. São chamados colaterais, pois estão de um mesmo lado do plano em relação à reta T. Também são chamados colaterais os ângulos 2, 3, 6 e 7. Esses daqui, 2, 3, o 6 e o 7 são colaterais também. Perdi onde eu estava. Os ângulos 1 e 5, 2 e 6, 4 e 8 e 3 e 7 são chamados correspondentes, pois ocupam posições relativamente iguais, e os ângulos que ocupam posições alternadas são chamados alternos. Cada um dos pares de ângulos formados pela transversal T, ao cortar as retas R e S, recebe uma denominação. Verifique essas denominações nas figuras mostradas. 1 e 5, 2 e 6, 4 e 8, 3 e 7. Vamos lá. 1 está aqui com o 5. O 2
e o 6. Depois o 4 e o 8, o 3 e o 7. São ângulos correspondentes. Analisem que eles têm a mesma medida. O 1 tem a mesma medida que o 5, o 2 tem a mesma medida que o 6, o 4 e o 8, o 3 e o 7. 4 e 5, 3 e 6 são ângulos colaterais internos. 4, 5, 3 e 6 são colaterais internos. 1 e 8, 2 e 7 são colaterais externos. 3 e 5, 4 e 6 são ângulos alternos internos. 2 e 8, 1 e 7 são ângulos alternos externos. E estes outros são ângulos opostos pelo vértice. Nós vamos aprender esses conceitos nos exercícios. Vamos verificar agora o que ocorre com os pares de ângulos se R e S forem paralelas. Agora, estas nossas duas retas são retas paralelas. Note na figura as relações existentes entre os pares de ângulos formados pela transversal T ao cortar as paralelas R e S. Analisando aqui, olha, nós temos 4 ângulos em cima, 4 ângulos embaixo, nós temos a nossa transversal cortando as duas paralelas. Os ângulos 1 e 2 são suplementares, ou seja, somam 180 graus. Um ângulo de 180 graus é formado por uma reta. Eu tenho uma reta aqui, então o ângulo de uma reta mede exatamente 180 graus. O mesmo ocorre com 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. O que nós temos que analisar? Nós temos esta reta R e tudo isso daqui é um ângulo de 180 graus. É isso que está falando aqui. E como esses pedacinhos estão no mesmo ângulo de 180 graus, eles são chamados de suplementares. O ângulo em 3 são iguais, pois são opostos pelo vértice. O 1 está aqui em cima e o 3 está aqui em cima. São chamados de ângulos opostos. O 2 também é oposto ao 4. Os ângulos correspondentes são iguais. Também são iguais os alternos internos 4 e 6, 3 e 5. 4, deixa eu apagar, 4 e 6 são iguais. 3 e 5 também. Ou seja, na figura, os ângulos que estão pintados em azul têm o mesmo valor, a mesma medida. E os ângulos que estão pintados de laranja têm a mesma medida também. Observe bem o exemplo a seguir e verifique as relações entre os ângulos. Observem aqui, temos a reta R, a reta S e elas são paralelas. Aqui, a transversal T, que está cortando as duas paralelas. E os ângulos em azuis são todos iguais, têm todos a mesma medida. Assim como os ângulos laranja também têm a mesma medida. Atividade número 9. Calcule o valor dos ângulos desconhecidos na figura a seguir. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que ângulos opostos pelo vértice são iguais. Aqui nós temos o valor do ângulo que é 55 graus, que corresponde a esta parte aqui. Qual é o outro ângulo que é oposto pelo vértice? É exatamente este aqui de baixo. Então, este ângulo oposto tem o mesmo valor. Analisando a reta S, quem teria o mesmo valor? O ângulo A e o ângulo C. Qual é o valor deles? É o mesmo valor que já está colocado aqui em cima. E para nós descobrirmos o valor do ângulo X, que vai ser igual ao valor do ângulo Z, que vai ser igual ao valor do ângulo B e do ângulo D.
Eu disse na explicação que numa reta, o ângulo formado por ela é sempre 180 graus. Se nesta reta nós já temos um pedacinho que mede 55 graus, que foi dividido pela nossa transversal, para nós calcularmos o restante, o que temos que fazer? 180 menos 55 graus. Calculando esta conta, nós vamos achar os valores que estamos procurando destes outros ângulos aqui. 10. Determine o valor de x em graus em cada figura, sabendo-se que R é paralela a S. Aqui eu tenho que este ângulo mede 45. Se este ângulo mede 45, quanto mede esse ângulo x aqui? É o x que eu preciso calcular o valor dele. É a mesma medida? Vamos relembrar analisando o exercício 9? E aqui, este ângulo x, será que é a mesma medida que este outro ângulo que já foi dado o valor? Acho que é, né? Então, vamos colocar o valor do x na letra A e na letra B. Aqui na letra C, o que aconteceu? Este valor que foi dado é igual a este valor, é igual a este daqui, que é este ângulo, e é igual a este. Mas ele não é igual ao ângulo x. O que nós temos que fazer então? Temos que descobrir este valor. Como que nós vamos descobrir? Fazendo 180 menos o ângulo que eu tenho, que é 130. Calculando, teremos então o valor do ângulo x, que vai ser o mesmo valor deste ângulo, que não está pedindo, mas temos que lembrar que é a mesma medida do ângulo. Do mesmo jeito que eu fiz a letra C, vocês vão calcular a letra D. Exercício 11, sabendo que R e S são paralelas, essas retas são paralelas, calcule x. Aqui eu tenho o valor de x, mas eu não tenho este outro pedaço. E não preciso deste outro pedaço. Por que não? Porque este valor de x, será que ele é igual? Vamos lembrar se ele é igual a este valor ou não? A letra B não é preciso fazer. Descubram o valor de x na letra C. Na letra D, vocês vão ter que encontrar o valor de x e o valor de y. Quando nós não temos algum valor, nós usamos o 180. Vou tirar 180 de que número para eu encontrar o ângulo que eu preciso? Letra E e letra F, vocês vão resolver e pensar um pouquinho. Para esta semana, faremos até este exercício. Qualquer dúvida, é só nos procurar. Até mais!